Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa noite nós estamos aqui no nosso propósito da leitura da palavra de Deus. Hoje nós faremos menção do texto que está em Salmos 35. Vamos ver o que o Senhor nos reserva para nós nesses salmos? A Bíblia diz que Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e súplica para que Deus os julgue. Este salmo é um salmo de Davi. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes a destruição sem o saberem, e prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre, o necessitado, daquele que os roubam. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quanto estavam enfermos, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegraram e se congregavam. Os adjetos se congregavam contra mim e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: ha, ha, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: eia, suas almas, nossa, não digam nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Meu Deus do céu, que salmo forte. Davi aqui, ele está angustiado. E eu estava estudando nos estudos aqui eu anotei algumas informações que mais uma vez Davi está sendo perseguido por Saul e difamado pelos homens do rei, muitos dos quais haviam sido outrora amigos de Davi. Meu Deus do céu. O servo do Senhor defende a causa certa, pois é o rei escolhido por Deus. Esse é Davi.
enquanto Saul tenta o destruí-lo, para que um dos seus filhos fique com o trono, porque Saul não aceita a unção que estava na vida de Davi. Em vez de cuidar dos negócios de Saul, em vez de cuidar dos seus negócios, Saul deixou-se levar pela paranoia da perseguição e tentar matar a Davi. E seu zelo era alimentado pelas mentiras dos seus oficiais. Olha que coisa, que pano de fundo que é para esse salmo. Saul persegue Davi, ele é difamado, Davi, na boca dos seus amigos que agora são parceiros de Saul, que ficam lá envenenando Saul contra Davi, e em vez de Saul cuidar daquilo que era ofício seu do reinado, ele está com a paranoia de perseguir a Davi e destruir. Por quê? Porque ele está sendo alimentado por mentiras. E o que eu aprendo com isso aqui? Que como Davi, muitas vezes, por mais que nós nos sentimos defraudados, nos sentimos injustiçados, se o Senhor nos dá a ordem de fugir dessa situação toda, é melhor fugir. Davi aqui ele estava fugindo, sabendo que ele estava fugindo sem ter causado nenhum mal para Saul, mas ele estava fugindo porque ele sabia que era melhor fugir do que defrontar com Saul sem a vontade do Senhor, né? Sem a ordem de Deus. Mas mesmo assim Davi estava obedecendo ao Senhor Deus. Enquanto isso, Saul estava sendo envenenado dos comentários dos seus oficiais. E muitas vezes você vê, Saul, ele era rei. Davi, ele era ungido. Mas muitas vezes nós temos que ter cuidado daquilo que nós ouvimos, para que nós não venhamos nos precipitar. Em vez de Saul cuidar do seu reinado, ele estava cuidando de uma guerra que o Senhor não mandou ele guerrear. Em nenhum momento o Senhor deu ordem para que ele perseguisse a Davi. E Davi fugia dele. E esse salmo é um salmo que nos dá 3 posicionamentos de Davi em oração. Primeiro posicionamento que Davi faz, ele pede do verso 1 ao 10, Senhor, protege-me. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Senhor, eles estão fazendo arapucas contra mim. Senhor, me livra. Senhor, transforma. Senhor, querido, essa maldição em bênção, meu favor. Senhor, mostra a tua verdade. Senhor, me justifica. Senhor, me recompensa. Davi aqui está clamando a Deus um clamor de aflição, porque ele está fugindo e está pedindo para que Deus venha proteger ele, para que Deus venha o recompensar aquelas pessoas que estão fazendo mal contra a vida dele. Está falando, Senhor, olha aqui, ó, falsas testemunhas se levantam contra mim, estão falando coisas que eu não sabia. Até aquele que eu muitas vezes vesti pano de saco, orei, jejuei por ele, clamei pela vida dele, agora ele está contra mim, fazendo a cabeça de Saul contra a minha vida. No verso 14 ele diz isso. Irmão, se Davi passou por essa situação, você acha que eu e você somos imunes de passar? Muitas perseguições que vêm contra as nossas vidas, muitas ordens que o Senhor nos dá para que nós muitas vezes venhamos fugir, venhamos nos esconder, vai a cada dia nos amadurecendo, nos fortalecendo no Senhor. Então que nessa noite nós venhamos aprender com Davi, que mesmo que nós não venhamos entender, porque nós temos que tomar algumas atitudes, a atitude que Davi tinha que tomar aqui era fugir. E ele estava fugindo sem ser culpado. Mas é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. A Bíblia diz aqui que dos versos 19 a 28, Davi começa a pedir para que Deus venha justificar ele. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Olha que coisa absurda. Aquelas pessoas não têm paz e eles procuram tirar a paz de quem tem na terra para vir contra a vida de Davi, tirar o sossego de Davi, tirar a vida de Davi. E quantas vezes assim não é na nossa vida? E vendo esse cenário que Davi está passando, nos faz lembrar da experiência que Jesus teve sobre a face da terra. Jesus, ele foi odiado sem causa, ele foi acusado sem causa, ele foi atacado sem causa, ele foi perseguido
perseguido sem causa, mas ele não arredou o pé da posição que ele tinha aqui sobre a face da terra, porque a causa dele não era terrena, a causa dele era celestial, a causa dele era um propósito divino, era nos resgatar, era nos salvar. E se esse era o preço que ele tinha que pagar, ele ia pagar sim, porque ele queria somente que o propósito dele fosse efetivado. E nessa noite o Senhor nos chama como discípulo. Discípulo é aquele aluno, discípulo é aquele aprendiz de Jesus que segue o exemplo, que coloca em prática, ouve a teoria, mas pratica. Nessa noite, eu não sei qual é a causa que você está enfrentando, eu não sei se você está sendo julgado precipitadamente, eu não sei se você está sendo ofendido, eu não sei se você está sendo acusado sem causa, mas creia em algo: o nome do Senhor é glorificado na boca daqueles que obedecem à vontade soberana de Deus e que confia no Senhor. A Bíblia diz aqui, os versos 27 e 28 que findam esse salmo: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: ó Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Irmão, quando nós somos experimentados nessa área, no quesito chamado calúnia, perseguição, nós, irmãos, depois que passamos pelo processo que muitas vezes é doloroso, não é fácil passar, a gente sempre, depois que passa, tem um louvor na boca para entoar o nome do Senhor. E quando nós declaramos a palavra do Senhor em justiça, em falar que o Senhor é a verdade, nós falamos com propriedade, porque nós vivemos na pele. Então, que nessa noite, que você não venha sair da posição que Deus te estabeleceu. Se a ordem de Deus para a tua vida foi cala-te, cala-te. Se foi corre, corre. Se foi fique em silêncio, fique em silêncio. Fique tranquilo. Deus, quando nós obedecemos ao seu nome, ele não dá legalidade para que Satanás coloque as mãos sobre nós e nem os seus adeptos. Então fique em paz. O Senhor tem vitórias para entregar nas tuas mãos. O Senhor, ele te fez promessas. Você foi ungido a algo e o trono que o Senhor reservou e estabeleceu para ti, rebachuri candarabasúbria, a cadeira que Deus preparou para você, rebachomianchorabassuri calabachéria, você vai sentar, porque essa é a vontade do Senhor, e através de você sentar ali, o nome do Senhor será glorificado, porque em todo tempo você não vai se gloriar, mas você vai glorificar ao nome do Senhor que te livrou da boca do leão, da mão do fraudulento, da língua mentirosa. Que Deus nessa noite te dê força e graça para você passar os processos que você tem que passar, para que você chegue no propósito e o propósito venha a ser efetivado com um V de vitória e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, porque chegou um tempo que Saul teve que se retirar do trono e quem ocupou o lugar ali declarado, permitido, liberado pelo céu foi Davi, porque essa era a vontade do Pai. E aquilo que é a vontade do Pai para mim e para a tua vida, não há capeta, não há inferno, não há potestade, não há entidade, não há reis terrenos que vão paralisar a obra que Deus tem na tua vida, porque aquilo que é de Deus para ti vai se cumprir. Tão somente obedeça às diretrizes do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.